Eu vou introduzir o que a gente conversou no último domingo. Porém, a gente vai partir de um ponto aqui e você vai entender quando chegar ao final. Na semana passada, nós tivemos aqui uma palavra com o nome de obedientes à visão celestial. E agora nós vamos seguir com obedientes à visão celestial, parte 2. Irmãos, a vida de todo cristão, ela se resume em se relacionar com Deus, em estar ligado com Deus e estar ligado com o propósito de Deus. É importante a gente ter isso em mente, que nós não podemos estar alheios ao Senhor no que se refere a nos relacionarmos com Ele, e nem alheios ao que Deus pensa, ao que Deus está fazendo, aonde Deus está indo. Qual é o plano, o final, o plano central de Deus, o que Ele deseja, da forma mais profunda do coração de Deus, o que Ele vai fazer na história. E nós sabemos, e nós sempre colocamos aqui como importante nós entendermos isso, que o plano de Deus, o plano central da Bíblia, é Deus habitando com o povo dele no fim dos tempos. Então, Deus ele tem um projeto desde o início até o final, e ele segue nesse plano. Você não consegue, você não é sábio você seguir uma pessoa que não sabe para onde está indo, concorda? Se você vai seguir alguém para um caminho e a pessoa da frente se perde, você automaticamente está perdido. Então, nós sabemos para onde Deus está indo e nós confiamos na liderança do Senhor, então nós o seguimos. E o plano central de Deus é que no fim dos tempos ele vai habitar com o povo. Apocalipse 21:3 diz que, João diz assim, eis o tabernáculo, que significa eis a morada de Deus com os seres humanos. Deus ele será o Deus deles e eles serão o povo de Deus. Esse é o fim da história. Para onde nós estamos indo? Então, nós como cristãos precisamos entender para onde nós estamos indo como cristãos. Não é apenas, olha, eu fui salvo e agora é só esperar morrer para eu ir morar no céu. Não, nós estamos indo e seguindo em direção a um propósito final. E no livro de Efésios, nós começamos a ver, na semana passada, Paulo explicando o propósito de Deus desde o início, desde Gênesis, e ele vai explicando como Deus escolheu a gente, como Deus salvou cada um de nós por meio de Jesus Cristo, como Deus nos fez parte da sua família, como filhos. Isso é muito maravilhoso. Aí nós vemos Paulo dizendo assim, olha, eu oro para que o Senhor ilumine o coração de vocês, os olhos do coração de vocês, para que vocês enxerguem esse plano de maneira clara. Depois disso, ele continua mostrando que Deus, com o seu poder, ressuscitou Cristo dentre os mortos e colocou ele acima de todo o principado e potestade. E o deu como cabeça sobre todas as coisas. E ele é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo e a plenitude de Deus. Então, nós ouvimos aqui que a igreja é a plenitude de Jesus. Ou seja, é aquilo que mostra a totalidade, a plenitude do Senhor na terra hoje. E agora, também, nós vimos que a igreja é a ferramenta que Deus usa para revelar a sua sabedoria. Então, a igreja aqui em São Bernardo do Campo é o canal de Deus para revelar a sabedoria de Deus aos principados e potestades de todo esse lugar. Isso é muito maravilhoso. Quando a igreja está se movendo, ela está revelando a sabedoria de Deus, ela está vivendo a sua vida orgânica para Jesus, ela está revelando não só Cristo aos que não o conhecem, mas ela está revelando nas regiões celestiais a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Isso é muito além daquilo que a gente consegue
compreender. Por isso que Paulo fala assim em Efésios 1:17. Eu peço que Deus dê espírito de sabedoria e revelação a vocês, no pleno conhecimento dele. Porque não é algo que, se você explicar ou falar para alguma pessoa, ela vai entender de cara. Precisa da revelação de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos, aí nós finalizamos essa mensagem com uma orientação de Paulo, que é o que mais pega o meu coração e é o que mais marcou a gente no domingo passado. Paulo diz assim no versículo 1 do capítulo 4 de Efésios: Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Irmãos, viver de maneira digna da vocação que fomos chamados. Qual vocação? Isso que Paulo explicou. Isso que ele veio trazendo nos outros livros, nos outros capítulos, que nós fomos salvos sem merecer e fomos feitos um povo exclusivo. E esse povo hoje é a ferramenta, é um instrumento que Deus comunica a sua grandiosidade. A igreja é o instrumento que comunica as virtudes de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. É a igreja. Então, isso tudo é maravilhoso demais. Então, Paulo diz, vivam de maneira digna. Então, hoje nós vamos começar a ver como isso acontece de maneira prática na igreja. Amém? Vocês abriram aí? Mas o Pedro ele vai ser legal e vai colocar ali. Na igreja, as coisas acontecem não porque nós somos capazes, mas porque Deus concedeu dons aos homens. No versículo 7 do capítulo 4, Efésios, a Bíblia diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso se diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. E esses dons que nós recebemos é para que a igreja ela seja abençoada. Então, os dons não é para que a gente receba para nós. Né? Eu recebi um dom de Deus, então é para nós. Não, o dom que eu recebo é para eu dar. Fica marcado isso aí na sua cabecinha, tá bom? Você recebe dons para abençoar, para servir. Nós vamos ver isso. O único dom, segundo lá a primeira carta de Coríntios, o único dom que é para nós mesmos é o dom de línguas, que é para edificação própria. Todos os outros dons é para servir. Amém? No versículo 11, Paulo diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus concedeu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Isso não significa que Deus fez isso para gerar uma hierarquia na igreja, sendo o apóstolo o chefe dos chefes. O profeta, aquele que é o que vê o oculto e o escondido. Eu vim de uma igreja onde o apóstolo ele era de fato o chefe. E se ele falasse, pula, você tinha que responder, quem sabe? Que altura? Era uma coisa horrível. Como se, e de fato, a gente achava que isso era o final, né? Você começava ali como obreiro e um dia vai subindo os degraus e você ia chegar ao apóstolo. Era uma coisa maluca, mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e tal, para o aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, quem tem dons apostólicos, como no caso, muito fácil para nós vermos hoje, o Haroldo. Apóstolos são aqueles que levam uma cultura.
Então, um apóstolo, você não vai ter um apóstolo como um pastor de igreja local, não faz sentido, né? Um homem que prega só para um povo. Um apóstolo, geralmente, ele está ali, ó, em outros lugares, transmitindo uma cultura. Qual cultura? Do seu próprio ministério? Não, a cultura do reino de Deus. A cultura do reino. E então, todos esses serviços são para servir. Não é para que a gente tenha, o pastor é o chefe dos mestres. E os evangelistas são os chefes dos pastores, e assim por diante. Não é para isso. É para servir. Os dons que nós recebemos eram para servir, com vista ao aperfeiçoamento, ao amadurecimento, ao crescimento, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é isso? Isso significa, irmãos, que nós, na vida cristã, estamos sempre em amadurecimento. Ou melhor, nós precisamos estar em estado de amadurecimento, não apenas de crescimento. Um exemplo, esses dias eu fui comprar manga para a Luana. Eu comprei uma manga vermelha, assim, bonita, e com tamanho ideal. Quando a gente chegou em casa, ela foi fazer lá a salada de fruta, a manga estava verde, no caso, né? Não madura. Então, ela cresceu do tamanho ideal, mas ela não estava madura, ela não estava boa para ser consumida. Nós, como cristãos, não podemos apenas crescer ou envelhecer de idade, sabe? Você só vai crescendo, envelhecendo e não amadurecendo, não sendo edificado e consequentemente, edificando. Então, a vida cristã, ela é uma jornada, irmãos, de amadurecimento. Não dá para você converter quando jovem e não mudar, e não ir amadurecendo o seu pensamento, a sua visão de mundo em relação ao plano de Deus, em relação à vida da igreja, em relação à transformação de caráter, à mudança de caráter. Não dá para permanecer no mesmo lugar. Nós estamos em um ano onde a palavra da nossa comunidade é frutificar. E frutificar tem a ver com amadurecer. Se você colher um fruto, como uma manga, e ela estiver verde, de que adianta? Nós precisamos não apenas frutificar, mas frutificar frutos bons. Frutificar frutos bons. E nós estamos caminhando para o desfecho da história. Nós estamos no meio do caminho. E se nós temos o compromisso de, fazendo parte da igreja, e com os dons que Deus deu a cada um de nós, a gente tem esse dever de edificar a igreja, edificar o corpo, aperfeiçoar os santos com os dons que a gente recebe. Olha o 14 que ele diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a igreja, o corpo, nós somos responsáveis de efetuar o nosso próprio crescimento. Olha como isso é muito importante. Não dá para nós vivermos igreja, cada um no seu quadrado. Ou muito menos, dá para você ser um cristão e não fazer parte da igreja. Os famosos desigrejados, que hoje é uma classe de pessoas. Eu sou evangélico. De qual igreja? Não, eu não tenho igreja. Eu cultuo da minha casa. No YouTube. Não dá. Você tem que fazer parte de um povo. Por quê?
Porque o amadurecimento do cristão se dá dentro da igreja. Porque todo o corpo bem ajustado, ele efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo, em amor. Só que, irmãos, nós somos a igreja e a igreja ela é um povo. Amém? Está entendendo aí ou está difícil? Nós somos um povo. Mas esse povo, ele é constituído de indivíduos. Eu sou um, você é outro. Então, cada um de nós tem a sua responsabilidade pessoal. Responsabilidade coletiva e responsabilidade pessoal. Agora, Paulo entra em um assunto onde os olhos dele e o foco dele vai para o lado pessoal, onde as pessoas não vão poder fazer por mim. Então, vamos acompanhar do versículo 17, a gente vai lendo e pontuando algumas coisas. Efésios 4, versículo 17. Paulo diz, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, Paulo está dizendo assim, vocês não podem mais viver como antes, como os gentios, que vivem totalmente uma vida de libertinagem, uma libertinagem desenfreada. Então, o que ele está falando ali? Então, isso, o que cabe a nós entender? Eu preciso abandonar o pecado. E isso o irmão pode até te falar, se ele vê o pecado na sua vida, mas quem tem que abandonar e arrepender é você. Então, aqui é a responsabilidade pessoal. Vamos seguir. No 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O que estava acontecendo aqui? Paulo, ele, quando chegou em Efésios, e ocorreu ali um grande mover, ele passou ali aproximadamente 3 anos. Muita gente se converteu, muita gente abandonou as velhas crenças, que eles eram bruxos e eles tinham umas crenças malucas lá. A deusa Diana dos Efésios, a Diana aqui é a Diana da Novo Tempo. A nossa lindiana, minha filha. Eles converteram a Jesus com radicalidade, ao ponto de jogarem todos os seus livros de bruxaria e queimarem em praça pública. Foi um verdadeiro avivamento. E aí eles tiveram um pastor ali, uma pessoa, que foi Paulo, que ficou ensinando o evangelho. Mas quando Paulo foi embora, provavelmente ele escreveu essa carta em uma prisão, em Roma, que ele fala aqui, nas minhas prisões, ele está instruindo novamente, dizendo, olha, vocês não podem viver da mesma maneira. Provavelmente ele teve notícias que aqueles que se converteram, que reconheceram Jesus como Senhor, continuavam vivendo uma vida de pecados. E hoje em dia, na nossa realidade, é natural você ver pessoas que são parte da igreja que vivem uma vida de pecado. Que você vê, que você convive perto da pessoa, você vê, não é possível, isso não é cristão, meu irmão, mas não abandona esse tipo de coisa e não muda, e essa coisa ainda é uma frequência. E aquela coisa, como eu vi o Douglas falando ontem, a gente vive dando desculpa a nós mesmos, né, sobre o nosso jeito, por exemplo, que o jeito grosso de ser, mas é o meu jeito, mas esse jeito, ele faz parte da velha natureza, que é uma natureza que, sim, nós herdamos, uma natureza caída, mas Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado, nos dando uma nova natureza, a natureza de Cristo. Então a gente precisa abandonar, e isso é uma responsabilidade pessoal, amém?
no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um de vocês fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Hã? O Espírito Santo se entristece? Sim. O Espírito Santo, ele tem sentimento. O Espírito Santo está com a gente o tempo inteiro. Então, quando a gente coloca a nossa cara em algo no telefone, na cara, em pornografia, quando a gente está dentro de uma rodinha e começa a falar mal dos outros, quando a gente pratica algo ilícito, não sei, você faz alguma coisa no trabalho que é ilegal, mas você dá o seu jeitinho, irmãos, o Espírito Santo está com você, você não vai fugir dos olhos dele, e ele entristece. Não é a vontade de uma pessoa racional entristecer o Espírito. Nós precisamos viver de uma maneira diferente como cristãos. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, nós estamos vendo Paulo dizendo assim, não tem como vocês não perdoarem, porque Deus perdoou vocês. Então, não tem como nós vivermos amargurados com a vida por causa dos outros. E não liberar isso, e não sair desse lugar. Por quê, irmãos? Porque Deus perdoou a gente, nós não merecíamos. Nós merecíamos o inferno. Sim, você merecia, eu merecia. E por causa de Jesus, nós não vamos para lá, porque Ele nos perdoou. Então nós não temos o direito, eu sei que não é fácil, mas nós precisamos ir com esse princípio. Não dá para você perdoar a pessoa por você mesmo. Nós só conseguimos perdoar uma pessoa que nos fez mal por causa de Jesus. Entendeu? Você não vai ser um bom cristão se você perdoar a pessoa. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo e a sua obra na cruz. Ele perdoou, por isso nós temos condição de perdoar. E se nós não fazemos, nós estamos em rebeldia, porque ele de fato morreu. Ele de fato se entregou. Então, se eu não faço isso agora, se eu não reproduzo aquilo que o Senhor faz, que o Senhor manda, como ele diz, pelo contrário, sejam bondosos, perdoem. Eu estou em rebeldia, vivendo como se eu não tivesse sido trazido para a família de Deus. Olha o que ele fala no capítulo 5, no versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós falamos semana passada que Deus, ele nos adotou como seu filho. Como que uma pessoa pode ser adotada? Qual a condição que ela precisa estar? Órfão. Então nós éramos órfãos e fomos feitos filhos de Deus. E agora nós temos um pai. Nós precisamos imitar o nosso pai. Mas o que nós estamos fazendo, na maioria das vezes, é vivendo como órfãos. Como se nós não tivéssemos uma pessoa a quem admirar e a imitar. Irmãos, e olha, eu vou falar uma coisa aqui, que se nós não estamos conseguindo imitar a Deus, é porque nós não estamos perto de Deus. Nós não estamos olhando para Jesus. Que dia que foi? Sexta-feira, estava tendo um ensaio aqui do Impulse, e aí estava aqui os jovens ensaiando. Aí aquela criancinha ali, o Caleb, estava aqui no meio. E sem ninguém mandar, tudo que os jovens faziam, ele imitava. Ele estava lá imitando.
Aí depois ele parou ali, eu falei pro Cleiton, vai lá olhar o que o Caleb está fazendo. Aí ele veio aqui e o Caleb estava aqui, imitando, sem ninguém mandar. Ele estava vendo e reproduzindo. O que significa? Irmãos, nós fomos confeccionados, não, né? Nós fomos criados para ver um ao outro e imitar um ao outro. Por que uma criança aprende a falar? Você coloca ela na escola com 11 meses, vai para a escola aprender a falar. Não, ela começa a aprender a falar porque dentro de casa ela está vendo a gente falar. Aí, como é que uma criança consegue aprender a falar inglês? Que difícil, né? Para nós. Uma criança aprende a falar inglês porque ela cresce em um lar onde só se fala inglês. É simples. E se nós não conseguimos imitar a Deus, por quê, irmãos? Nós não estamos olhando para Ele. Nós não estamos com os olhos nele. Nós cantamos aqui, irmãos. A pastora depois orou. Que seja uma verdade. Nós cantamos, você é tudo que eu quero. A outra que nós cantamos, que era essa última. Só quero a ti. Nada mais me satisfaz. Será? Individualmente nós temos que fazer essa pergunta. Será que nada mais me satisfaz? Será que eu tenho vivido a minha vida assim, querendo Deus, olhando para Jesus, a ponto de eu estar totalmente sendo um imitador dele, e as minhas ações são ações bondosas, misericordiosas, ações de justiça, não ações de vingança, ações de querer levar vantagem em cima dos outros. Deus concedeu os dons aos homens para servir, e nós queremos ser servidos por causa dos dons que recebemos. Regalias, porque, não no nosso caso aqui, mas em alguns lugares, a pessoa que recebe um título, ela quer agora regalias. Não é assim, meus irmãos. Seguindo a leitura aqui, e vivam em amor como também Cristo nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício em aroma agradável. Agora o negócio começa a ficar mais tenso. No versículo 3 de Efésios 5. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas e indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem a herança no reino de Cristo e de Deus. Aí ficou grave. Por que ficou grave? Porque tem certas coisas na nossa vida que a gente convive com elas como se não fosse pecado, ou como se Deus tivesse a obrigação de ter toda a paciência do mundo até o dia que eu resolver, sendo que eu já ouvi o Evangelho, sendo que eu já conhecia a bondade de Deus. Então eu vivo apegado à imoralidade, à maldade, à idolatria e à avareza. A avareza é pecado? Pecadíssimo. Porque a avareza é a idolatria. Idolatria do quê? Do dinheiro? Sim, do dinheiro e de você mesmo. E o que Paulo disse é que essas pessoas não têm parte no reino de Deus. Então, assim, irmãos, não sou eu que estou dizendo. O que eu penso sobre isso é que essas pessoas que não conseguem viver sem isso, ou não abandonam isso, elas não tiveram parte no reino de Deus ainda, por isso vivem dessa forma. Então imagina você fazer parte de um povo por anos, por tempos, e continuar vivendo sem conhecer a Jesus, sem ter um encontro com Ele, sem ter uma experiência de salvação, e estar perdido em pecado e imoralidade. Essas pessoas não têm herança no reino. Avarento. Se você tem dificuldade de ofertar, como a pastora muito bem explicou, de dar o seu dízimo na igreja, como se você fosse ficar pobre, ou como se você fosse passar fome, deixar de pagar as contas, reveja isso. Se você tiver alguma dificuldade em relação a esse assunto, irmãos, procure a gente.
procure a pastora. Conversa, se você tem dúvidas. Porque você vai no YouTube e tem um monte de gente ensinando contra. E isso torna as pessoas... É como se elas tivessem assim, ó, o diabo... A Luana está lendo um livro que chama Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. E ele vai falando assim, ó, eu não quero que as pessoas saiam da igreja, eu só quero que elas não entendam tudo. Eu só quero que elas não sejam fervorosas. Então, o diabo não quer que você saia da igreja, ele só quer que você seja avarento. Ele só quer que você não se compadeça do outro. Seguindo. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então, vivam como filhos da luz. Vamos pular aqui, ó. Portanto, no 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Porque, por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aqui ele está falando, irmãos, no contexto da igreja. Portanto, não vivam como tolos, mas como sábios. Aí, mais para baixo, ele fala, então não se embriaguem com vinho. Tem uma passagem na Bíblia, algumas passagens na Bíblia falam sobre o vinho. E o vinho, naquela época, era uma riqueza, era algo muito bom. E lá em Cantares, a noiva diz assim, ó, o seu amor é melhor do que o vinho. Significando que o amor de Deus era melhor do que a melhor coisa que a gente possa imaginar. Mas o vinho aqui nunca é o excesso do vinho. Tá bom? Nunca é. Por isso ele diz, não se embriaguem com vinho, a embriaguez vai levar à devassidão. Então, qual que é a orientação aqui? Se você tem dificuldade com isso, meu irmão, não chega nem perto. O que te leva à devassidão? O que te leva a sair do seu controle? A bebida alcoólica. Por que que eles colocam lá na propaganda da bebida alcoólica? Se beber, não dirija, porque a pessoa ingeriu bebida, ela não vai ficar nos seus plenos, nas suas plenas melhores funções, consciência. Então, se você quer viver uma vida intensa com Deus, não se embriague com isso. Não dê lugar a isso. Isso vai levar à devassidão. Pelo contrário, encham-se do Espírito. E ele vai falando, orando, com cânticos espirituais, com salmos. E isso a gente faz quando nós estamos reunidos na oração. E um ponto importante aqui no 21 é, sujeitem-se uns aos outros. E aí ele começa a falar nas famílias. Ainda é de maneira pessoal, irmãos. Aí ele fala assim, as esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Então, irmãos, a orientação de Deus na Bíblia é que a esposa se sujeite ao seu marido. E não é se o seu marido for uma bênção, é se sujeite ao seu marido. Certo? Certo? Essa é uma direção. Só que o que Paulo está dizendo? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, que é o cabeça da igreja, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Por que nós nos sujeitamos a Cristo? Ele é o nosso cabeça. E por que nós estamos sujeitos? Porque nós confiamos nele. Como nós falamos no começo, nós sabemos para onde ele está nos levando. Então, irmão, se você quer que a sua esposa seja sujeita a você, embora isso seja
obrigação dela, você tem que dar sentido à vida dela. Maridos, você tem que ser o homem que leva a esposa para o plano de Deus. Se você está perdido, como que ela vai te seguir? Embora ela tenha que te seguir, pensa, vão ser dois perdidos. Então a orientação para a esposa aqui é consequentemente uma orientação para os maridos. Aqui Paulo está dizendo na qualidade de que o marido é esse cara que está levando a esposa mais para perto de Jesus. E não ao contrário. Maridos, não fomos feitos para sermos evangelizados pelas nossas esposas. Embora o evangelho é algo que a gente precisa todos os dias, mas nós é que precisamos levar as nossas esposas para perto de Cristo. Amém? E aí ela vai se sujeitar com alegria. Porque se sujeitar para alguém perdido deve ser muito ruim. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja. Também não é opcional. E se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Viu como a coisa se completa? O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí ele continua falando, ó, para que a santificasse. Então, o marido ele tem esse papel, santificar a igreja, a esposa, como Cristo santifica a igreja. Para apresentar a esposa, como Cristo vai apresentar a igreja, pura, limpa, santa. Não é fácil, irmãos? Não é? Hein, maridos e esposas? É muito fácil. É só praticar o que está aqui. Vai dar tudo certo. Aí, irmãos, Paulo dá a instrução final aqui da família aos filhos, no capítulo 6. Nós estamos caminhando para o final. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma vida longa sobre tudo, sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação. Isso é simples, né, irmãos? Filhos foram criados para ser cuidados por nós. A Bíblia ensina a gente criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação. Então, discipline os seus filhos. É nossa obrigação. O que isso tem a ver com a igreja e o plano de Deus? Se nós individualmente fizermos cada uma dessas coisas, que é a obrigação pessoal, individual de cada um de nós, nós estaremos edificando e cooperando com a igreja de Jesus. Se você cuida bem da sua casa, cuida bem da sua família, você está cooperando com a igreja e com a sua comunidade local. Logo, o plano de Deus está mais perto de ser realizado, porque você está ajudando, e a família do seu irmão também está ajudando, ele está cuidando da família dele, e a outra família também está. Ah, mas tem uma família ali que está difícil, mas essas famílias que estão bem, que estão fazendo a sua parte, vão lá e cuidam daqueles que não estão conseguindo. Irmãos, isso é igreja. Então, a responsabilidade coletiva também tem a ver com a responsabilidade pessoal. Nós temos que ter uma vida pessoal com Deus. Nós vamos finalizar aqui no versículo 10, começando no versículo 10, que nós aprendemos muito esse texto nas batalhas espirituais. Estamos aqui em 40 minutos. Eu quero que a gente tenha um tempo para orar. No versículo 10 do capítulo 6 diz assim, ó, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está dizendo assim, ó, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor.
coletivo e na força do seu poder. Nós precisamos entender, irmãos, que a batalha espiritual não se inicia quando você começa a enfrentar uma prova. A batalha espiritual das nossas vidas começa quando nós nascemos de novo. Nós ingressamos em uma batalha. Nós ingressamos em um conflito. Em um conflito espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas. A nossa luta é nas regiões celestiais, contra as potestades do mal. E isso se inicia ali, no momento da conversão. Nós começamos a seguir a Cristo, nós somos inseridos na igreja, família de Deus. Nós estamos em um conflito cujo a guerra já foi vencida. Amém? Eu vou repetir. Nós somos inseridos em um lugar conflituoso cuja guerra já foi vencida. Por Jesus, Cristo triunfou. Então nós não estamos, de fato, querendo vencer o diabo, porque ele já foi vencido. Nós estamos batalhando para cumprir o plano de Deus. Vai haver oposição. Vai haver oposição. Temos exemplos e não temos tempo, mas o exemplo claro, Daniel 10. Daniel começa a orar e jejuar por 21 dias, e o que acontece? Quando o anjo vem falar a resposta, ele falou, Daniel, sabe o que aconteceu? Eu estava vindo, mas o príncipe da Pérsia, ele me resistiu. O que é isso? São nas regiões celestiais, está havendo uma guerra. Então você, irmãos, você abriu o seu coração para Jesus, Jesus te encontrou, você era perdido. Imagina como o inferno fica ao saber que você que tinha todas as qualidades para ir para o inferno. Todos os pré-requisitos para ser uma má pessoa para sempre. Você foi salva. Ele vai se opor. Ele vai perseguir. Então, isso aqui Paulo está falando para a igreja, mas sim, irmãos, individualmente nós passamos batalhas pessoais. Por isso ele está dizendo, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é se o diabo colocar ciladas diante de você. Não, é para ficar firmes contra as ciladas que vão vir. Aí ele fala, por isso peguem toda a armadura de Deus, no 13, para que vocês possam resistir ao dia mau, e depois de terem vencido tudo, que também é uma coisa real, depois de terem vencido tudo, nós vamos vencer, não é uma possibilidade, e se vencermos, a igreja vai triunfar com Cristo. Amém? Aí ele fala, segurando sempre o escudo, tenham os pés calçados com a pregação do Evangelho, no 15, no 16, segurando sempre o escudo da fé, o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui, irmãos, a gente vai finalizar. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos e orem. Também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Viu qual que é o propósito? Tornar conhecido o mistério do Evangelho. Irmãos, eu quero que a gente faça algo agora. Essa reflexão e essa palavra trazem muitas coisas, muitos pontos, e com certeza nós precisamos arrumar alguns. Nós precisamos ser fortalecidos. Quem precisa da força do Senhor? Alguém aí? Nós precisamos ser fortalecidos hoje mesmo. Então eu queria que tivesse esse tempo de oração aqui, nós temos ainda 15 minutos. E se você precisa se arrepender por alguma coisa que foi citada aqui, se você tem amargura, não consegue perdoar, se você tem sentido fraqueza no seu corpo, no seu físico, dificuldade de se relacionar com Deus, de ler a Bíblia, dificuldade de estar junto com os irmãos,
Se você se encaixou em qualquer uma dessas aqui, principalmente nesse último ponto que nós falamos, a igreja precisa ser fortalecida no Senhor e estar com a armadura de Deus. E se no seu lado tem um irmão com a armadura que não está fortalecida, a igreja ela vai ser atingida. Por que nós passamos na história de 10 anos, essa igreja vai fazer 10 anos esse ano, estamos ficando velhos. Em 10 anos nós passamos muitas lutas, como igreja, não passamos? E também, pessoalmente, você pode contar de lutas e desafios, batalhas espirituais que você individualmente passou. E por que nós estamos vencendo, meus irmãos? Porque nós estamos nos revestindo da armadura de Deus juntos. Uma hora a gente toma uma flechada, mas aí a gente é curado e continua batalhando. Então, eu gostaria que hoje nós todos pudéssemos estar aqui, aqueles que querem, para orarmos uns pelos outros e pedirmos força de Deus. Pedimos transformação de Deus, nos arrependermos daquilo que nós não estamos cooperando individualmente para que a nossa comunidade avance, frutifique. Amém? Então você pode ficar de pé e se você desejar assim, venha aqui na frente. Por isso eu falei tudo e não chamei, né? Você que quer se arrepender, venha. Não, eu chamei tudo junto. Então você pode vir, ninguém vai saber qual que é a sua dificuldade. Aqui a gente ora e o pessoal do louvor pode, por favor, fazer uma... Precisamos de transformação do Senhor. Nós precisamos da força de Jesus. Feche seus olhos. Jesus, nós pedimos nessa manhã. Nós queremos ser um povo obediente à visão celestial, Senhor. Nós queremos nos comprometer com o Senhor. Senhor, nós queremos corresponder com aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Queremos cooperar com o seu plano. Jesus, e nós não conseguimos por nós mesmos. Nós precisamos de você, Jesus. Jesus, nós precisamos da sua ajuda. Senhor, nós não temos força para vencer o diabo, Senhor. Nós não temos força para vencer a nossa própria carne. Jesus, nós temos a nossa força em você, no Senhor. A nossa força vem do Senhor. Então nós te pedimos nessa manhã, nos ajuda, Senhor. Nos fortaleça como povo de Deus. Jesus, nos fortaleça como igreja. Nos vista, Senhor, com toda a armadura de Deus. Que não nos falte o escudo, Jesus. O escudo da fé, Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus. Senhor, para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Senhor, eu oro por cada pessoa aqui que está sofrendo ataques do maligno em nome de Jesus. Que o escudo da fé caia sobre a sua vida agora, seja revestida. Aumente a fé nas nossas vidas, Senhor. E nós possamos combater as notícias ruins. Notícias que vêm para derrubar o nosso ânimo. Notícias que vêm para nos causar medo. Nós possamos combater o diagnóstico contrário do médico com a nossa fé. Ó Jesus, nos dá fé, Senhor. Calce os nossos pés, Senhor, com as sandálias da preparação do Evangelho. Nos faça andar sobre a sua palavra. Como igreja, Jesus, nós queremos ser guiados pela sua palavra. Nós somos um povo, nós somos uma família de filhos que tem um pai. Não nos deixa seguir
ventos de doutrinas vãs, Senhor, mas sim a sua palavra, a lei do nosso Pai, a legislação do seu reino. Coloca o Evangelho no nosso coração. Jesus nos faz nos converter dos nossos próprios pecados. Não nos deixe andar em hipocrisia. Livra-nos da hipocrisia, Senhor. Livra-nos da hipocrisia de dizer que somos uma coisa quando nós não somos. Ah, Deus, o Senhor conhece cada um de nós, o diabo também. E muitas vezes ele tem triunfado sobre as nossas vidas, porque nós estamos olhando para qualquer outro lugar, menos para o Senhor. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a andar longe do pecado, a viver de modo digno. Senhor, nós te pedimos, dar-nos a espada da sua palavra, para que nós possamos combater, Jesus, combater, meus irmãos. Vamos lá. Existe algo que eu não posso fazer por você agora. Você precisa movimentar a sua boca agora e pedir. Peça a você mesmo. Há algo pessoal agora que deve ser exposto. Deus conhece sim o seu coração, Ele conhece o seu pensamento. Mas você precisa declarar para que nas regiões celestiais, os inimigos que querem nos derrubar, vejam que você está disposto a viver de maneira digna da vocação que você foi chamado, a viver como um povo fiel. Então comece a dizer a Deus aí, não para que todos ouçam, mas movimente os seus lábios. Há expressões que nós precisamos ter, e não só apenas pensar. Então expresse a sua oração com palavras ao Senhor. Expresse a sua oração, talvez em lágrimas, talvez em gemidos, mas nós precisamos voltar à obediência da visão que Ele nos deu. Nós somos um povo e temos sim responsabilidade. A soberania de Deus inclui um povo fazer parte disso, e esse povo precisa se responsabilizar por certos tipos de coisas. Nós somos esse povo, meus irmãos. Então aumente, por favor, Senhor, aumente a oração nesse lugar. Aumente o desejo pela sua força. Aumente o desejo em nós pela transformação do Senhor. Oramos pelo caráter de Cristo sobre nós nessa manhã. Que o caráter e as virtudes do Deus vivo recaiam sobre as nossas vidas. Recaiam sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos. Recaiam sobre os jovens, sobre os servos, sobre os senhores, aqueles que são chefes. Senhor, que o seu caráter recaia sobre a igreja de Cristo. Ó Jesus, queremos sim ser a plenitude do Senhor na terra. Nos ajuda, Jesus, porque nós não sabemos fazer isso. Não tem um curso eclesiástico para que a gente aprenda e faça direito. Nós precisamos depender de você, Jesus. Nos ajuda na nossa limitação, Senhor. Nos ajuda na nossa dificuldade. Senhor, nos ajuda na nossa dificuldade de obedecer a sua palavra.
nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda porque nós estamos pecando. Senhor, nós estamos pecando, negligenciando o que nós precisamos fazer. Nos ajuda, Jesus.